Sabe quando um sinal de alerta começa a piscar no painel? Pois é, o preço de um metal que existe há milênios está fazendo exatamente isso, piscando um alerta vermelho sobre o futuro da economia global. Hoje a gente vai tentar decifrar o que essa verdadeira febre do ouro está nos dizendo sobre a perda de confiança no dólar e, talvez, sobre o começo de uma nova ordem mundial. Bom, vamos lá. Para a gente começar a entender essa história, a gente precisa olhar para o sintoma. O sintoma mais claro de que alguma coisa não vai bem no sistema financeiro global. E o sintoma é esse aqui, o ouro. Ele acabou de bater o maior valor de toda a sua história, passando dos $5.100 por onça. Para se ter uma ideia do que isso significa, é um salto de mais de 70% em apenas um ano. Movimentos assim, tão bruscos, não acontecem do nada. Eles são um sinal bem forte. E aqui está a ideia central de toda essa nossa análise. O preço do ouro, na verdade, não é o problema. Ele é o sintoma, sabe? É a febre que mostra que o corpo, no caso a economia global, está com alguma doença mais profunda. A gente precisa entender a causa. É que, historicamente, é para isso que o ouro serve. Quando a confiança nas coisas mais comuns, tipo moedas, ações, quando essa confiança cai, os investidores correm para o ouro. Ele é o chamado porto seguro, um metal físico que não dá para imprimir numa maquininha ou desvalorizar com uma canetada política. Agora vem a parte mais interessante. De onde está vindo essa febre? Qual é a origem da doença? E por incrível que pareça, a origem está nos Estados Unidos, justamente o país que deveria ser o maior porto seguro de todos. Então a pergunta que fica é: o que está acontecendo para minar a confiança na maior economia do mundo a esse ponto? A ponto de todo mundo sair correndo para o ouro? Bom, a resposta para isso começa lá em Washington. Os problemas começam na gestão da economia. A gente está vendo uma política fiscal que gera déficits gigantescos, uma dívida pública que não para de crescer e ninguém sabe como vai ser paga, e para piorar, um impasse político tão grande que simplesmente não se consegue fazer os ajustes necessários. Mas, olha, além dessa questão fiscal, tem algo acontecendo que é ainda mais alarmante. Um ataque direto à independência do Banco Central americano, o Fed, uma instituição que é, há mais de um século, o pilar de todo o sistema financeiro mundial. E não estamos falando de uma pressão qualquer nos bastidores. O negócio foi explícito. O Departamento de Justiça chegou a notificar o presidente do Fed, o Jerome Powell, de que ele estava sendo processado. Isso é uma interferência política que fez soar um alarme no mundo inteiro. E essa pressão não é só institucional, ela se tornou pessoal. O presidente dos Estados Unidos chegou a ofender publicamente o chefe do Banco Central. Isso só mostra o quão inflamada ficou essa situação. Para a gente entender o tamanho do problema hoje, vale a pena olhar para trás. A última vez que os Estados Unidos passaram por uma crise de confiança parecida foi lá na tumultuada década de 1970. Os anos 70 foram uma verdadeira tempestade perfeita. Os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro, ou seja, o dólar deixou de ter um lastro físico. Some a isso a queda de um presidente, governos fracos, 2 choques do petróleo, e o resultado foi uma inflação que saiu completamente de controle. E aqui está a grande diferença. Nos anos 70, o caos era enorme, mas apareceu uma solução. O presidente do Fed na época, o Paul Volcker, deu um choque de juros. Foi um remédio amargo, doloroso, mas que curou a economia. Hoje, o problema é a própria instituição do Banco Central que está sendo atacada. E para isso, não parece ter uma solução clara à vista. E claro, com essa febre toda acontecendo nos Estados Unidos, outras potências globais não ficam só assistindo. Elas começam a construir a sua própria imunidade, se afastando cada vez mais da dependência do dólar. Pode parecer meio antigo, né, falar de ouro na era digital. Mas quando a confiança nos sistemas financeiros modernos começa a balançar, essa tal relíquia bárbara, como um dia foi chamada, volta a brilhar com muita força. E quem está puxando essa fila é a China. Olha só que impressionante. Em apenas 10 anos, o país cortou pela metade as suas reservas em dólar. E isso não é um movimento qualquer. É uma estratégia clara para se proteger da instabilidade americana. E a China não está só se livrando de dólares. Ela está construindo todo um sistema financeiro paralelo. Compra ouro para fortalecer sua moeda, desenvolve um sistema de pagamentos global próprio, que já se mostra mais rápido e barato que o SWIFT, e, claro, fortalece o comércio com outros países emergentes. Mas no meio dessa briga de gigantes, acontece uma coisa curiosa. Essa instabilidade global toda acaba criando uns vencedores meio inesperados. E um dos principais exemplos disso é o Brasil.
Tem uma piada que circula no mercado financeiro que captura esse momento perfeitamente. A ideia de que a estabilidade relativa do Brasil começa a parecer muito mais atraente à medida que os países ricos se tornam mais caóticos. E os dados mostram que isso é verdade. Com os investidores globais procurando um lugar seguro para colocar o dinheiro, longe do epicentro da crise, a nossa bolsa de valores disparou 45% no último ano, batendo recorde atrás de recorde. O capital está vindo para cá. E a gente vê o mesmo efeito no câmbio. A fraqueza do dólar lá fora acaba fortalecendo o real aqui dentro, com a cotação chegando a 5,20. Então, resumindo a história, o Brasil acaba se beneficiando por estar longe das grandes tensões geopolíticas, por ser rico em recursos que o mundo inteiro precisa e por ser visto, nesse momento, como um porto mais seguro para o capital que está fugindo da instabilidade americana. E com isso, a gente volta à nossa metáfora principal. A crise dos anos 70 era uma febre que tinha um remédio conhecido. A de hoje é causada por um problema muito mais profundo, um problema institucional. É como se fosse um agente infeccioso muito mais agressivo, para o qual não parece existir um antibiótico fácil. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para pensar. Será que essa febre do ouro é só um sintoma passageiro, algo que o tempo vai curar? Ou será que o que estamos vendo é, na verdade, o sinal de uma mudança muito mais profunda e permanente na forma como o poder e o dinheiro se organizam no mundo? A resposta, só o tempo dirá.